Convido vocês a abrirem suas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 6. Nós vamos ler o versículo 25 em diante. Estamos abordando o tema da ansiedade e eu queria dar sequência a esse assunto nessa manhã. E peço que o Espírito Santo nos ajude, nos auxilie a cada um de nós a compreendermos, a recebermos, a acolhermos a palavra do nosso bom Deus. Por isso digo a vocês, não se preocupem com a sua vida quanto ao que irão comer ou beber, nem com o seu corpo, quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento e não é o corpo mais do que as roupas? Observem as aves do céu que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês que está no céu as sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que se preocupam com o que vão vestir? Observem como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada ao forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo: que comeremos? Que beberemos? Ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas. O Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de todas elas. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Quantos creem que essa palavra é palavra de Jesus? Quantos confiam que aquilo que Jesus fala, promete, Ele garante, Ele cumpre? Quantos confiam no que Ele disse, por exemplo: céus e terra poderão passar, as minhas palavras jamais passarão? Eu faço essa pergunta e ela é retórica porque, evidentemente, na prática a gente age como se não cresce. A gente não confia. A gente não busca o reino em primeiro lugar. A gente se desespera na possibilidade de faltar comida e roupa. A gente vive angustiado. Quando Jesus diz isso para a gente, Ele é insensível, Ele minimiza os problemas, Ele não imagina o que a gente viveria aqui em 2024, em Porto Alegre. Ou será que somos nós que não compreendemos bem o que Ele diz ou que não confiamos que Ele vai garantir o que diz? Na semana passada vimos que havia alternativas para os discípulos. Ou eles seguiam a Jesus e construíam tesouros no céu, ou eles adquiriam e entesouravam coisas na terra. Vimos que eles tinham a opção de servir a Jesus ou as riquezas,
de que não havia meio termo. Ou um é o nosso patrão e o outro não, ou o outro é o nosso dono e o contrário não. É interessante que Jesus coloque as coisas de uma maneira bastante clara. Não existe meio termo, não existe a pessoa mais ou menos. Sabe aquela pessoa que gosta de ficar em cima do muro? Eu não sou radical nem à direita nem à esquerda, eu sou do centro. Evidentemente que na esfera política isso existe, mas não na esfera bíblica. Por exemplo, os Salmos vai lidar com o justo e o injusto. No Novo Testamento também, ou você é crente ou você não é crente. Jesus então aqui no versículo 25, e vimos isso semana passada, nos diz para não nos preocuparmos, e é evidente que isso não tem que ser absolutizado, como se a gente pudesse ser negligente, descuidado, indiferente, apático, sabe, a casa pegando fogo, a mulher lá com o filho chorando, algum tipo de problema diante de nós, e aí vem o maridão e confia, deitadinho na cama. Isso não é fé, isso é outra coisa. Confiar aqui ou não se preocupar não é ser preguiçoso, ou uma palavra que eu acho que é bastante característica do nosso tempo, não é ser autoindulgente, aqueles que buscam desculpar os próprios erros ou que aceitam facilmente os próprios defeitos. A gente vive um tempo de ênfase na graça de Deus que quase levou a gente a isso aqui. Eu sou assim mesmo. E aí, o catolicismo acaba ajudando a gente quando retoma a temática da teologia moral e fala sobre virtudes. Coisa que às vezes o evangélico esqueceu, porque pensa assim, eu sou pecador, eu dependo da graça de Deus, então não há o que aprender, não há hábitos a constituir, logo eu estou assim e eu sou isso aí. Nós temos uma lacuna moral em nossos dias. Que novos hábitos, por exemplo, a gente tem procurado adquirir quando a gente vê que há coisas em nossa vida que não estão bem? Que novas virtudes a gente tenta colocar em exercício? Então eu acho que a gente vive um tempo de autoindulgência, autocomplacência. É aquele que expressa complacência, condescendência, excesso de tolerância consigo mesmo. Quando não nos vitimizamos, coitadinho de mim. Eu sou pobre e necessitado. Bom, o salmista disse isso. Mas o Senhor cuida de mim. É o final da sentença. Eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. É diferente de a gente curtir aquele, vitimismo. Ninguém me ama, eu não sirvo para nada, eu, na verdade, não tenho jeito. O ponto aqui no versículo 25 que trabalhamos na semana passada, o ponto de Jesus é não se preocupar com necessidades físicas, muito menos com luxos implícitos no versículo anterior, desde o 19. Porque essa preocupação, e a gente precisa encarar essa verdade, meus queridos, sugere que a nossa existência está limitada a bens, a trabalho, a lazer, a investimentos. Como é a tua vida prática? O que você confessa no domingo, eu sei. O que a gente vive? Por isso que muitos cunharam o termo ateísmo prático. A gente confessa, mas segunda-feira tudo continua como alguém secularizado. Não vivemos como se Deus fosse o dono e o mantenedor do universo. O que Jesus então diz aqui no versículo 25 é: se Deus nos deu vida e corpo,
coisas mais importantes do que alimento e vestimenta, Ele não nos daria também o alimento e a vestimenta. Quer dizer, se Deus nos deu a vida, Ele não nos daria roupa. Por isso, se preocupar com essas coisas vai levar você a perder fé. Vai você ficar cativo aos bens materiais, não vai ter um vislumbre do Deus que criou o universo e que mantém o universo pela sua palavra. Na semana passada eu falava de Marta e de Maria, Lucas capítulo 10, e eu acho que Marta e Maria ilustram bem esses dois paralelos, ou antíteses, por que não dizer? Marta está preocupada em servir Jesus, Maria está preocupada em receber. Marta acha que pode fazer algo por Jesus, Maria sabe que só pode receber de Jesus. Jesus então diz para Marta: você anda inquieta e se preocupa com muitas coisas. Mesmo o servir pode ser sem fé, feito de uma maneira a encontrar favor junto a Deus. O servir pode ser algo para nossa autoglorificação, para a gente se sentir melhor. O servir pode, perdendo o foco, ser mal direcionado, a ponto de ouvir Jesus dizer: é muita coisa, não foi isso que eu convidei vocês a fazerem. E ele destaca a atitude passiva de Maria, de receber, como a boa parte, e esta não lhe será tirada. Duas maneiras de se encarar a fé cristã: uma evangélica, que nós recebemos de Deus, e uma outra mais legalista, em que a gente quer fazer para Deus. E por fim, na semana passada, citamos o texto de Hebreus 13, versículos 5 e 6, que a vida de vocês seja sem avareza, contentem-se com as coisas que você tem, porque Deus disse: de maneira alguma deixarei você, nunca jamais o abandonarei. Onde está sua cabeça agora? Nas contas que tem que pagar amanhã, no trabalho que começa cedo? Alguns eu acabei de lembrar isso. Mas é verdade. O amanhã para você pode não existir. A quinta-feira pode ser o teu último dia entre nós. Por isso aqui, com todo o amor, Deus promete ser o nosso provedor. Deus Emanuel, o presente. E aí eu acho muito importante o convite que o autor dessa carta faz. Afirmemos confiantemente: o Senhor é o meu auxílio, não temerei. Por isso que no culto, cantar é realmente emitir sons com a voz. Alguém pode pensar assim: não, eu estou no culto já, estou participando, estou lendo a música. Isso não é cantar. Cantar é esse convite aqui, é afirmar, é recitar, é proclamar com a boca. Isso tem um certo poder, não a ponto de algumas obras e do que elas confessam, né? O poder da vida está nos seus lábios e coisa que o valha. Mas existe uma razão para o cantar, para o falar, para o professar. O Senhor é o meu auxílio, não temerei. O que é que alguém me pode fazer? Mas vejamos o versículo 26 e 27 desse texto aqui. Começando pelo 26. Preocupar-se com o que comer e beber equivale a não ter aprendido nada com a criação natural. Eu queria que você ouvisse isso agora. Se a ordem criada, se esse mundo tal como ele se apresenta, testifica do eterno poder de Deus e da sua divindade, Romanos 1:20 diz exatamente isso, que as coisas criadas dão testemunho de quão poderoso Deus é e de sua divindade.
A criação natural também testifica da providência de Deus. Escute essa palavra bem, porque ela é importante. Providência. A palavra providência tem o prefixo pró, que significa antes, em frente de. A palavra providência também tem sua raiz do verbo latino videre, que significa ver. É dessa palavra que vem a palavra vídeo. Portanto, a palavra providência significa literalmente ver de antemão, antecipadamente. A providência de Deus se refere àquilo que Deus vê de antemão com respeito ao tempo. Mas a providência, não se engane, não é a mesma coisa que presciência, o conhecimento antecipado. Presciência é a habilidade de Deus de olhar para o tempo e saber o resultado de uma atividade antes que ela aconteça. No entanto, a palavra providência se usa com referência ao governo ativo de Deus quanto ao universo. Porque Ele é de fato um Deus que vê. Ele vê tudo o que acontece no universo. Mateus 10, 29, Jesus diz: não se vendem 2 pardais por uma moedinha. Entretanto, nenhum deles cairá no chão sem o consentimento do Pai de vocês. A doença é consentimento do Pai. A morte é consentimento do Pai. Tudo que acontece é consentimento do Pai. Senão a nossa vida é uma loteria. Aí sim seremos os mais infelizes da face da terra, se não há alguém providente. Jesus não cita à toa aqui 2 pardais, que era uma ave aos montes na época. Você acredita que isso aqui é a palavra de Jesus? Nenhum deles cairá no chão sem o consentimento do Pai de vocês. O problema é quando a gente constrói outras teologias, como a da prosperidade, que nos blinda de todo sofrimento, perda, angústia, sacrifício, só promove sucesso, vitória, empoderamento. Aí sim não vai fechar a conta. Deus sabe cada vez que um pequeno pássaro cai no chão. Eu não estou citando Paulo, eu estou citando as palavras de Jesus. Deus não ignora nem mesmo os menores detalhes do universo. Pelo contrário, Ele governa o universo com total conhecimento de tudo que acontece nele. Sim, esse tipo de conhecimento íntimo é amedrontador. Deus conhece você, o que você está pensando. Por isso, o salmista, no Salmo 139, diz: não tem como se esconder. Mas, porque sabemos que Deus é benevolente, cuidadoso, o conhecimento dele abrangente é um consolo. Ele é nosso Pai. Deus sabe o que precisamos, mesmo antes que lhe peçamos. No capítulo 6 mesmo, versículo 8 de Mateus, Jesus diz isso. E quando as nossas necessidades surgem, Ele tanto pode como está disposto a ajudar. Para mim não há nada mais reconfortante do que saber que há um Deus de providência, que está ciente não apenas de cada uma das minhas transgressões, mas também de cada uma das minhas dores e meus temores. E que bom que a gente pudesse ser aberto assim diante de Deus e pudéssemos também encontrar nos nossos irmãos abertura para sermos ajudados, para não fazermos parecer o que não somos. É a pior coisa que você pode fazer. Você está adiando o seu crescimento, você está retardando a sua transformação
performando o que você não é. Não faça isso. Aqui é um perigo das redes sociais. O ponto de Jesus aqui no sermão não é que os discípulos não precisam trabalhar, as aves não esperam apenas Deus jogar alimento nos seus bicos, mas eles não precisam se preocupar. Os discípulos podem fortalecer ainda mais sua fé quando lembram que Deus, num sentido especial aqui, Jesus diz é pai deles, não pai das aves. O texto diz que Jesus é pai das pessoas. E que eles, então, valem muito mais do que as aves. Coisa que hoje a gente tem que reafirmar. Porque algumas organizações que lutam por direitos dos animais têm acreditado que os direitos são iguais. Aqui o argumento, queridos, é do menor para o maior, das aves para o ser humano. Se Deus se preocupa com as aves, quanto mais, sendo o pai da gente, Ele se preocupa conosco. Por isso que eu venho afirmando que a ansiedade é uma crise de fé. Eu tive crise de ansiedade. Eu busquei ajuda profissional nesse sentido. Eu estudei esse assunto. E não foi pouco. Mas eu aprendi com a profissional que me atendeu que o medicamento não ia mudar meus hábitos. Que eu precisava fazer a minha parte. Que eu precisava desacelerar, que eu precisava fazer escolhas. Que eu não posso assumir tudo. Que eu podia orientar melhor o meu tempo. E aí, claro, depende do profissional que você pega. Tem uns que apenas te dão a receita. Vai. Busque um bom profissional. Esse argumento de Jesus aqui pressupõe uma cosmologia. O que é cosmologia? Cosmos e logia. Estudo do universo, da origem do universo e de como ele se organiza. Quer dizer, o argumento de Jesus pressupõe que a nossa cosmologia, a nossa noção do universo, de onde ele vem e como ele se mantém, seja bíblica e não ateísta. Porque se ela não for bíblica, a nossa visão de mundo, a fé não fará sentido aqui. Confiar não fará sentido. Aí eu vou entender você. Deus tem tanta soberania sobre o universo que até mesmo a alimentação de um rouxinol está no âmbito das suas preocupações. Você pode pensar que não, você pode dizer que nada. Vou matar os animais. Por que Deus se preocupa com tudo? A gente pensa, evidentemente, em onipotência. Como assim? Como é que ele vai conseguir acompanhar tudo? Bom, é um outro mistério. Como ele normalmente faz coisas de forma regular, e as coisas na natureza se repetem, há leis científicas que são descobertas como dedução da ordem que Deus criou. Mas, atenção, o cristão com olhos para ver descobre coisas sobre Deus e a sua atividade quando olha para a criação. Os cientistas veem causa e efeito, números, relatividade. Os cristãos veem a mão de Deus, cuidado dele, o amparo, a presença de Deus entre nós. Não que eles neguem a ciência, ao contrário, mas eles enxergam além. Sempre precisamos estar alertas com o ateísmo prático. Nossa vida, nossa razão, nosso coração demonstrarem descrença o tempo todo. Um dos exemplos de ateísmo prático, murmuração. Você não confia que Deus está cuidando, então você reclama. Irritação, você não tem paciência de esperar e você fica irritado.
Veja o versículo 27 desse texto, conhecido nosso. É mais provável que a preocupação, quando eu cito um texto, procura projetar, se possível. É mais provável que a preocupação, Mateus 6, 27, abrevie a vida do que prolongue ela. O que diz Provérbios 12, 25? A ansiedade no coração pode abater alguém, mas uma boa palavra traz alegria. A ansiedade não vai mudar em nada a vida de ninguém. E eu sei que você já ouviu isso muitas vezes, e eu também. Mas a gente ainda assim fica ansioso. Então, com isso a gente percebe que tem algo em nós que descrê, que resiste confiar, que luta, que se debate para entregar sua vida e sua vontade a Deus. Estou falando de mim. Ou seja, de uma maneira que Jesus está dizendo que tudo isso está nas mãos de Deus, basta confiar nele. Veja Lucas capítulo 12, versículo 13. Olha o que diz esse texto. Jesus também falando: tenham cuidado e não se deixem dominar por qualquer tipo de avareza, porque a vida de uma pessoa não consiste na abundância dos bens que ela possui. Mas, infelizmente, hoje, a vida de alguém é avaliada dessa forma. Você vale o quanto você tem. O quanto você é bom no que faz. Ou se você tem algum cargo alto na empresa ou no aspecto, na esfera política. É sério. Jesus valeria pouco hoje. É incrível que ele está dizendo que a vida de uma pessoa não é uma palavra confrontadora ao que nós reunimos para avaliar o valor de alguém. Não é a quantidade de bens que ela tem. E Jesus, muito amoroso, conta uma parábola. O campo de um homem rico produziu com abundância, então ele começou a pensar: que farei porque não tenho onde armazenar a minha colheita? Até que disse: já sei. Destruirei os meus celeiros, construirei outros maiores. Lucas 12, versículo 17. Versículo 18 agora. E aí vou armazenar todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: você tem em depósito muitos bens para muitos anos. Aí vem, essa é a base para o que vem agora no pensamento desse cara. Descanse, coma, beba e aproveite a vida. Mas Jesus diz o contrário. Jesus diz que o cara que faz isso é louco. Porque esta noite ele não sabe. Vão pedir a alma dele. E o que ele preparou vai ser para quem? Assim é o que ajunta tesouros para si mesmo e não é rico para com Deus. Veja o versículo 28 de Mateus capítulo 6. Jesus agora lida com os lírios do campo. Esses lírios podem ser qualquer uma das abundantes flores silvestres da Galileia. E você vai perceber que esses lírios ou flores aqui correspondem às aves, num certo sentido, já utilizadas por Jesus. O ponto aqui é um pouco distinto da primeira ilustração, em que as aves trabalham, mas não se preocupam, porque as flores não trabalham. Elas não tecem. Ou seja, a questão não é que os discípulos de Jesus então podem optar pelo ócio, mas a providência e o cuidado de Deus são tão ricos que vestem os gramados com flores silvestres que não são produtivas e nem são duráveis. Jesus está usando o argumento do cuidado com aquilo que para nós é menor e é precário e que mal pode fazer a sua vestimenta. Deus cuida
disso. O cuidado de Deus, então, é tão rico que veste coisa que não é produtiva nem durável. E ele vai dizer que nem mesmo Salomão, o mais rico, extravagante dos monarcas, em todo o seu esplendor, se adornava como uma dessas flores do campo. O problema é que a gente não percebe isso. A gente olha a habilidade humana, pensa num ourives, por exemplo, pensa em alguém que trabalha com joias, com tapeçaria, mas não consegue botar, por exemplo, um microscópio numa planta e aumentar o zoom, e imaginar como é que aquilo ali se tornou o que é. Não é de admirar que Jesus criticasse com gentileza os seus discípulos como oligopistoi, homens de pequena fé, uma expressão repetida por ele. Quando eles estão num barco e o barco é visitado por uma tempestade, Jesus diz para os discípulos que têm medo, homens de pequena fé. Quando Jesus caminha por sobre as águas e repara na força do vento e começa a submergir, Jesus também lida com esse tema. Por que duvidaste? Quando os pães e peixes são multiplicados e Jesus pergunta aos discípulos: vocês perceberam a doutrina dos fariseus? Eles começam a conversar entre eles: será que é porque não tem mais pão? Jesus diz: homens de pequena fé, vocês não viram que eu acabei de multiplicar pães e peixes? Era recente. Isso sem falar naquele jovem endemoniado também, que foi levado aos discípulos de Jesus e que não puderam curar aquele jovem. Jesus então diz: até quando estarei com vocês, homens de pequena fé? Talvez a nossa série de sermões sobre a ansiedade deveria ser sobre a fé. Pois a origem da ansiedade é descrença. É descrença. Versículo 31 dessa passagem, já caminhando para o final, Jesus fala: portanto, não se preocupem. Veja a expressão aqui, portanto. À luz do cuidado abundante de Deus, as perguntas apresentadas no versículo 31 e 25, que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos, não são respondidas. E as atitudes são aqui dos discípulos encaradas como uma afronta a Deus, que conhece a necessidade do seu povo. Mas há mais, Jesus chama essas preocupações de pagãs. Versículo 32. Pois os pagãos, literalmente traduzindo aqui, epizetuzim, correm atrás. É uma forma intensificada de buscar, não é só buscar, é correr atrás mesmo dessas coisas. Eles não correm atrás do reino e da justiça de Deus. Queridos, os discípulos de Jesus devem levar uma vida qualitativamente distinta da vida das pessoas que não confiam no cuidado paternal de Deus. Quantos de nós nascemos de novo pela obra do Espírito Santo e fomos adotados como filhos de Deus por meio de Jesus? Quantos de nós? Pois então, Jesus te convida a se deixar cuidar, a não agir como o pagão. Ele vai adiante no versículo 33, ao contrário, mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça.
Ou seja, esse texto deixa claro que os discípulos de Jesus não têm simplesmente de se abster de buscar coisas temporais como primeiro objetivo para se diferenciar do pagão. A igreja não pode ser um povo que não faz, que não pode, somente, né? A igreja é um povo que também faz coisas, que tem atitudes positivas. Neste caso, o convite de Jesus é por substituirmos a busca de valores terrenos por valores mais relevantes. E o reino de Deus aqui é citado. Buscar primeiro o reino é desejar, acima de tudo, entrar nele, submeter-se a ele e participar da tarefa de anunciar as boas novas do reino. Talvez a gente vá se dar conta de que muitos crentes das igrejas não são crentes em Cristo. Isso, evidentemente, é um pouco mais complexo do que a gente imagina, porque depende de Deus chamar, santificar, regenerar, agir com o seu Espírito para convencer os corações. Mas a impressão que eu tenho, que nós devemos ter também, é de que muitos de nós, na verdade, não queremos Jesus. A gente quer, eventualmente, algum tipo de recompensa que Ele possa dar, mas não quer a pessoa. E aqui eu acho que Lutero foi muito feliz quando, redigindo lá com Melanchthon a Confissão Luterana, embora basicamente foi Melanchthon quem redigiu ela, ele vai dizer o seguinte, no tema dos galardões e recompensa: há galardão maior do que Cristo? Porque tudo Deus fez convergir nele. Nele reside toda a plenitude. A sensação que eu tenho às vezes é que Jesus, para alguns, é um tipo de sócio por uma vida boa e feliz. Ele não é o Senhor. O nosso foco, a razão do nosso existir, e tudo para a glória dele. Tanto que a igreja às vezes se torna um espaço de performance e glorificação humana. Aí, como João Batista disse, importa que ele cresça e que eu diminua. Você não foi criado para ser feliz. Você foi criado para ser de Jesus. É diferente. Você não foi criado para ter uma vida fácil. Você não foi criado para viver para si. Você foi criado para ser dele. E talvez isso cause um certo desconforto, evidentemente, e de repente faltou a obra do Espírito Santo que regenera e muda o coração de pedra em de carne. Que essa era a profecia de Ezequiel. E ao mudar o coração, eu vou colocar a lei dentro do coração e vou fazer com que vocês andem nos meus caminhos. Por isso que Paulo disse: eu quero Cristo. Você está percebendo que esse tema do galardão é um tema delicado? Que recompensa eu vou ter? Vamos de novo, Tiago e João. Jesus, a gente não te quer, a gente quer a direita ou a esquerda. Você não sabe o que estão pedindo. Ou seja, é desejar o reino acima de qualquer outra coisa. Não é dizer, deixa eu sepultar primeiro o meu parente, deixa eu resolver tal coisa, daqui a 10 anos, Senhor, aí eu estou disponível. Pode ser tarde. Jesus inaugura um reino messiânico e convida a vivermos de forma a acumularmos tesouros no céu, porque esse é o reino que vai descer. Ou a gente vai subir. Isso é uma discussão ainda entre os teólogos bastante grande. Ou o reino de Deus vai descer plenamente, ou a gente vai subir. O que eu sei é que tudo vai ser feito novo. E aí aquilo que Deus começou aqui
colocando em nosso espírito aquele desejo, Abba, Pai, lá vai ser pleno, lá não vai ter limitações, você vai se abraçar com Ele. Lá você não vai precisar de fé, porque você vai ver como Ele é. Por isso que Paulo vai dizer, fé, esperança e o amor. Mas o maior deles é o amor. Lá você vai ter relacionamento. Ou seja, é perseguir as coisas pelas quais já se orou na oração do Pai Nosso. Quais são as 3 primeiras orações da oração do Pai Nosso? Não tem nada a ver com coisas nossas. É, santificado seja o teu nome, Mateus 6, 9. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, na terra como no céu. São as orações, as 3 petições iniciais. Não são sobre nós, são sobre Jesus. Aliás, tudo é sobre Jesus. É tudo sobre Jesus. Você não é o centro do coração de Deus. Tem que repetir isso aí em outras versões. Você não é o motivo de Deus existir. Você não é a razão de Deus amar. Já há amor na Trindade, nas 3 pessoas. Nesse contexto, queridos, para ser bem claro, buscar a justiça não é buscar a justificação, tá? Teve quem interpretasse esse texto, então tá, eu vou buscar a justiça de Cristo, que eu seja justificado pelos méritos de Cristo que me justificam. Não, justiça aqui é dentro do contexto do Sermão da Montanha. É justiça mesmo. É andar segundo a palavra de Deus. É buscar a vida justa, submissa à vontade de Deus, conforme Jesus nos ensina no sermão. Essa justiça leva à perseguição por parte de alguns. Você vai fazer o bem, você vai arrumar problema. Em qualquer lugar. Parece loucura, né? Você vai fazer o bem, querer fazer as coisas certas, você vai encontrar problema. Inclusive na igreja. Na igreja, às vezes, tem alguns que dizem assim, não, vamos ser prático. E às vezes querem tangenciar princípios. Vamos ser prático. Nós vamos fazer o que é certo. Deus se encarrega dos resultados. Um planta, outro rega, Deus dá o crescimento. Vamos fazer o que é certo. O que é correto. Essa justiça, então, leva à perseguição, mas outros se tornarão eles mesmos discípulos. Por causa da nossa perseguição e a resposta mansa que vamos dar, tem gente que vai se converter. Mateus 5,16 diz exatamente isso. Para que vejam as vossas boas obras, isso é justiça. Não é justificação. Vendo as boas obras, glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Interessante que eles não vão atribuir aquelas boas obras a você. Eles vão glorificar a Deus. Por isso que nós, enquanto cristãos, damos glória a Deus. Por isso que aquilo que a gente faz é para a glória de Deus. Se for para a nossa glória, as pessoas vão olhar para nós. E aí vai virar a igreja um lugar de celebridades. De narcisistas, de egocêntricos. Aliás, estamos na geração dos narcisistas. Ou seja, só esses objetivos já são dignos da submissão sincera de alguém. Pois alguma outra preocupação que domine a mente do indivíduo será inclinação pagã. Por que você é convidado todos os dias a ir à Escritura? Por que a gente fez um plano de leitura da Bíblia? Só para você colocar lá, ler a Bíblia toda? Não, para você lembrar na segunda, na terça, na quarta, quem você é. Como você deve conduzir sua vida naquele dia. Quem é o sustentador do universo. Não seja um louco que, imaginando que, estando bem financeiramente, ninguém te poderá tocar. Todos os jovens têm essa expectativa. Eu vou chegar num certo padrão de vida, pastor, aí
Aí eu vou estar disponível. Ah, você não conhece o dinheiro. Você não conhece o dinheiro. O dinheiro não gosta de ser servo. Ele não gosta. Ele é hábil em ser empregador, dono, senhor de terras. No fim, concluindo, da mesma maneira que há apenas dois tipos de piedade, a centrada em si mesmo e a em Deus, e no capítulo 6 Jesus lidou com isso, aquele que ora, para si mesmo, aquele que dá esmola para si mesmo, que jejua e mostra para os outros que jejua, ele quer glória humana. Também há apenas dois tipos de ambição, para si ou para Deus. Não há uma terceira alternativa. Ou você vive para Deus ou você vive para você. Mas você pode viver para Deus cuidando de si. Agora, vai ser difícil você viver para si e cuidar das coisas de Deus. Você não vai conseguir. Ou seja, os discípulos de Jesus estão seguros de que todas as coisas necessárias lhes serão dadas pelo Pai Celestial, que demonstra a sua fidelidade por meio do cuidado até pelas aves e sua preocupação até mesmo com os gramados, com grama. Por isso, o versículo 34, na conclusão, vai dizer: portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta o dia o seu próprio mal. Portanto, aqui, em vista da promessa de Deus de satisfazer as necessidades das pessoas que buscam o reino e a sua justiça, não se preocupem com o amanhã. Hoje já tem kakia, no grego, mal suficiente. Não faz sentido se preocupar com o infortúnio de amanhã, porque o de hoje já tem bastante coisa para tomar nossa atenção e porque o dia de amanhã, ou o infortúnio de amanhã, pode não se confirmar e você não só sofre por antecipação, você sofre desnecessariamente. O difícil é praticar isso. Mas é essa a questão. É quase como se Jesus, ciente de que seus discípulos ainda estão inseguros e imaturos, que a coisa ainda não pegou o coração deles, ele termina um argumento deixando de lado os ideais altos e agora apela ao senso comum. Porque isso aqui é meio lógico, o versículo 34, entendeu? Ele está fazendo a gente pensar. É que a ansiedade não deixa a gente pensar. Na ansiedade a gente sente. Só sente. A pessoa pode mostrar para a gente, não, calma. Não adianta. Ele está ensinando também que mesmo para seus discípulos a graça de hoje é suficiente só para hoje e não deve ser desperdiçada com amanhã. Preste bem atenção sobre isso aqui. Nesse ensino de Jesus está implícito este ensino de que Deus dá graça para cada dia. Se o amanhã trouxer novo infortúnio, haverá nova graça disponível. Lembra do maná lá? Você não podia acumular para o dia seguinte, você tinha que buscar no dia seguinte o maná puro. Você está entendendo comunhão com Deus, leitura da Bíblia, oração, culto cristão? Você é convidado a esse buscar diário para aprender a depender do que confiar que as ideias certas sobre Deus te farão agir corretamente. Eu concluo com a citação desse texto de Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 18. Veja que belo texto. Não tenho mais forças, a minha esperança no Senhor acabou. Lembra-te da minha aflição e do meu andar errante, do absinto e da amargura.
Minha alma continuamente se lembra disso e se abate dentro de mim. Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Agora veja, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Você está entendendo por que é importante cada manhã? Cada manhã você ir lá e buscar, cada manhã você ir lá e orar, cada manhã você ir lá ouvir o que Deus tem a dizer ao seu respeito, porque as misericórdias se renovam a cada manhã. Aí você lê 10 capítulos da Bíblia no domingo e durante toda a semana você fica sem comer. A sua fé é roubada. Você vai viver por aquilo que o mercado diz, pela pressão dos teus colegas, pelos números, pelas telas, pelas notícias. Mas aquele que teme a Deus não se atemoriza de más notícias. Por isso que para mim, cadê a Aline? Aline, vem cá, Aline. Você mesmo. Tem outra linha aqui. Eu não sabia. Vem cá, vem cá. Nós vamos cantar aquela canção. Ela pensou que ela ia ser excluída da igreja hoje. Aliás, foste muito bem. Mesmo sozinha aqui. Aquele salmo que nós acabamos de cantar, Tu és o meu Redentor, a rocha sobre a qual eu coloco os meus pés. A gente se dá conta do que está cantando ali. Cadê o Xande? Ou seja, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, elas não têm fim, versículo 23, elas se renovam cada manhã. E aí o que Jeremias diz? Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor. Diz a minha alma, portanto, esperarei nele. O Senhor é bom para os que esperam nele, para aqueles que o buscam. Meus irmãos, você está ansioso? Não precisa. Você não precisava estar. A gente até pode conversar sobre outras predisposições que nós podemos ter. Mas a ansiedade é um tema de fé. É um tema de fé. É uma coisa que eu sempre me perguntei, se hoje a gente fosse perseguido como os primeiros cristãos foram e colocados em arenas de leões, como é que a gente ia reagir? Se a gente ia confessar que Jesus é Deus. Jesus é Senhor. Eu não sei como é que a gente reagiria a isso. A gente talvez ia optar ali por ter uma sobrevida e ia descrer da verdadeira vida.